Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês alguns macetes para utilizar no Word, né? Então, alguns atalhos aí, para algumas pessoas pode ser que seja simples, mas para quem está vendo um desses atalhos agora vai ajudar bastante, né, em relação à produtividade aí. Primeiro comando aí seria o Ctrl T, então clicando em qualquer região do seu texto, você apertando o Ctrl T, ele seleciona todo o seu texto. O segundo comando aqui é o famoso Ctrl C, né, que é copiar. Você apertando na tela, ele não faz nada, mas depois utilizando Ctrl V, ele cola o que você acabou de copiar, né? Um outro comando parecido é o chamado Ctrl X. Então, selecionando um arquivo, um texto aqui, você apertando Ctrl X, tá vendo que ele sumiu aquele texto, né? Então, o Ctrl X ele recorta, apertando Ctrl V, ele apresenta em qualquer outro lugar do seu texto, né? Então, serviços pessoais, eu posso colocar também em qualquer outro lugar, né? Ele faz tipo, além de recortar, né, ele tirar do texto, ele também consegue depois ficar colando em qualquer lugar, ó, várias vezes. Por exemplo, Microsoft, eu quero retirar ele daqui, e colar ele em outro lugar. Aperta Ctrl X, ele sumiu, né? E você vai e cola em outro lugar que você queira. Microsoft. E é legal que tanto o Ctrl C como o Ctrl X você pode apertar várias vezes, né? Que uma vez que você copia ou recorta, você não precisa fazer o mesmo comando, é só ficar colando que ele vai mostrar o que ele acabou de copiar. O outro comando aqui é o Ctrl N. O Ctrl N, ele deixa o seu texto em negrito. Então, qualquer região do seu texto que você queira deixar em destaque, né, você apertando Ctrl N, ele deixa em destaque seu texto. Um outro exemplo aqui é o que pode acontecer. Às vezes você copia um texto ou algo do tipo e o seu texto está todo desorganizado, né? Tá bem estranho a formatação dele. O que dá pra gente fazer? Você aperta o Ctrl T, que a gente já aprendeu, né? Você vai selecionar o texto inteiro. Então, você copiou o seu texto lá, ele está todo desorganizado. Apertou o Ctrl T, ele vai selecionar tudo. Você vai apertar Ctrl o J. O Ctrl J, ele vai justificar o seu texto, né? Então, ele vai formatar tudo normalmente é da formatação ABNT, que é justificado o texto aqui. Então, ele agora está todo organizado aqui. Um outro comando interessante aqui é um exemplo. Você está escrevendo o seu texto aí, digitando, e às vezes você não reparou, mas você escreveu uma palavra errada, né? Deixa eu dar um exemplo aqui, tipo seleção. Eu sei que está errado, mas só para induzir, ele vai apresentar aqui, ó, essa linhazinha vermelha. O que você pode fazer? Todo o seu texto que tiver palavras incorretas, vamos colocar aqui mais uma indução de erro. Então, um exemplo aqui, temos duas palavras com erro. Você vai apertar a tecla F7. A tecla F7, ele vai apresentar aqui, ó, pra gente nessa região aqui, ó, de ortografia, tá vendo? Ele vai apresentar as palavras que estão incorreto aqui. Tá vendo? Ele encontrou tanto para corrigir, que é o Brasil com S, e a palavra que ele encontrou aqui, ó, que está esse Brasil com SZ. Então, nós vamos ir lá e apertar para alterar aqui em cima, ó, alterar. Ele vai corrigir aqui e depois ele vai verificar se vai encontrar mais outra palavra aqui. Vamos verificar se ele encontrou aqui. Ele encontrou mais um, ó, Explorer. Você vai apertar em alterar. E encontrou o outro que é o seleção, né? Seleção com C cedilha. Ele tem duas opções, tanto com S maiúsculo como S minúsculo. Vamos escolher S com S maiúsculo mesmo e apertar em alterar. E corrigiu. Apresentou a correção de todas as palavras incorretas, né? Verificação ortográfica gramatical concluídas.
Então o F7 é interessante quando você tem um texto grande, às vezes você não sabe se tem algum tipo de palavra incorreta, né? Então você apertando o F7, ele vai encontrar alguma palavra incorreta no seu texto aí. O outro comando aqui seria o Ctrl O. Apertando o Ctrl O, ele abre um novo arquivo para você em cima do seu. Ele não fecha o anterior, tá? Então aqui é um documento em branco, você pode começar a digitar e criar o que você quiser. Vou fechar aqui. Então o anterior está aqui. Apertando Ctrl O, ele abre um novo arquivo, tá vendo? Outro macete aqui é quando você tem impressoras conectadas no seu computador, você quer fazer uma impressão rápida, você aperta Ctrl P e o Ctrl P ele já entra na área de impressão rápida, né? Então ele já deixa basicamente na configuração padrão. Se você quiser alterar sua impressora, você altera aqui. E questão de qualidade ou quantidade de cópias aí vai de você, né? Mas apertando então Ctrl P, ele já entra nessa área de impressão rápida. Isso é muito interessante. Um exemplo, você também está editando a vários momentos, né? Você pode apertar também a tecla Ctrl B. Ctrl B, ele entra no salvar como. Então você vai selecionar o local onde você quer salvar o documento. Um exemplo aqui, vamos colocar aqui na minha... jogar em imagens aqui um exemplo. Salvei em imagens, um exemplo. E você está digitando o texto. A partir do momento que você salva uma vez, nesse Ctrl B, que é salvar como, né? Você apertando novamente, ele já salvou o arquivo. Eu apertei o Ctrl B, acabei de apertar a tecla aqui, e ele salva automaticamente. Então qualquer edição que você vai apertando aqui, se você apertar Ctrl V, B de bola, ele vai salvar o arquivo automaticamente, né? Então isso aí é bem bacana. Você não tem que ficar lá toda hora salvando aqui em cima. Então, pessoal, isso daqui é um dos atalhos que eu acredito que sejam mais utilizados no Word aí. Obrigado pela atenção. Então, espero que esses atalhos aí, né, possam ajudar vocês aí no dia a dia. E são macetes que no Word às vezes acaba reduzindo bastante a questão de gastar tempo, né? Tá bom?